Olá, seja bem-vindo, leitor! Hoje a gente vai conversar sobre os melhores de 2021, aqui do canal Ana Intimista. Ano passado eu fiz algo do gênero, dividi em 2 vídeos, participei, acho que era uma tag de alguém aqui do Booktube, mas eu esqueci. Só que esse ano eu vou fazer diferente, vou personalizar um pouquinho, tá? Eu dividi em algumas categorias, também vou utilizar esse ano o meu Scooby, as métricas do meu Scooby para me ajudar nesse vídeo. Até porque esse ano foi o ano que eu mais utilizei exclusivamente o Scooby. E como ele teve várias melhorias esse ano, a nível de aplicabilidade, gamificação, ainda falta algumas coisinhas a melhorar. Falta, né? Mas enfim, é nosso, é nacional. Então, a gente fica feliz em estar, de certa forma, contribuindo. E a comunidade do Scooby é diferenciada. Eu só tenho que te dizer isso. A galera conversa, você faz amizades incríveis por lá. Esse ano eu só tenho coisa boa pra falar sobre a minha experiência com o aplicativo do Scooby. Então, eu vou usar também as estatísticas do Scooby pra saber quantas páginas eu li, quantas leituras eu já fiz até agora, porque eu tenho leituras em andamento. Mas, entretanto, porém, como para as métricas do Scooby já acabou, não tem como, a não ser que eu consiga realmente dobrar o último quesitozinho, e eu vou explicar a você nesse vídeo ainda, então eu posso utilizar essas métricas, porque não tem como eu reverter até os últimos minutos de dezembro. Portanto, vamos ao vídeo. Para começar essa lista, eu fiz o quê? Categorizei os melhores autores desse ano. Foi extremamente difícil, porque se você acompanha o canal o ano inteiro, do início do ano para agora, meu Deus, foram leituras assim que acabaram comigo de uma certa forma, tanto positivamente como negativamente. E foi difícil eu escolher um autor para essa categoria. Para essa lista, eu escolhi 3 autores, e não é por grau de, que é o melhor, essas coisas não, mas é porque esses 3 autores aqui é mais por ordem de surpresa, por coisas interessantes que aconteceram. Foi uma métrica para mim, foi como eu acabei selecionando ele para essa lista. Teve muitos autores maravilhosos, então eu resolvi escolher por aquele autor que fez algo diferente, que foi uma surpresa ou que teve um marco dentro da sua leitura pra mim. Essa foi minha métrica de escolha. E em terceiro lugar tá ela, a maravilhosa. Aqui, se você quer descobrir que tipo de pessoa eu sou, leia esta autora, porque ela me descreve de uma forma que às vezes eu me assusto. Eu me encontro tanto dentro dos textos desta mulher que às vezes eu parece assim, meu Deus, somos gêmeas. Isabel Allende, não tinha como. Ano passado ela tava nessa lista? Tava. E esse ano ela continua, porque não dá, minha gente. A mulher é maravilhosa. Tanto é que eu tô fazendo coleção, de fato, dos livros dessa autora. E esse ano eu terminei trilogia que é composta por A Casa dos Espíritos, Filha da Fortuna e Retrato Sépia. E só coroou que essa mulher é maravilhosa, diva. E não tem como ela não tá aqui. Amo e panfleto. Além de eu tô lá com cartaz. Esse ano eu li até pouco. Acho que eu só li esses 2 livros, que foi A Casa dos Espíritos e Retrato Sépia. Mas ano que vem eu pretendo ler muito mais que 2 livros, porque na minha estante eu já tenho alguns exemplares e toda vez que eu vou no mercado, aqui em Portugal, tem sempre uma promoção com os livrinhos dela. E ao contrário do meu sogro, que toda vez que vai ao mercado traz um vinho, eu trago os livros de Isabel Allende. Em segundo lugar, nós temos quem? Ele, o homem que fritou minha cabeça durante 2 meses. O esquecido do ano passado, não coloquei na TBR, eu esqueci, mas esse ano não. O lembrado, sempre aclamado, Proust. Sim, minha gente. Foi um desafio daqueles. Quem me acompanhou em sprint viu a minha dificuldade, as minhas lamentações com as edições, porque eu comprei a edição portuguesa, mas infelizmente nessa questão, nessa situação, eu prefiro 1000 vezes a brasileira, porque nós temos lá Mário Quintana, belíssimo, esplendoroso, dando as suas notinhas, dando a sua cara, fazendo o seu nome. E aqui em Portugal, só Relógio d'Água é que faz a tradução e não dá lá os benditos dos textos de apoio para as pessoas que são leigas, que em Proust, que não entende muito o que aquela criatura queria dizer na vida dela. Eu tô nessa grande odisseia. Meu pai, faça minha coleção do Tempo Perdido aqui com os livros de Portugal, ou deixo para depois para comprar a brasileira ou alguma outra editora por aqui faça um trabalho tão bom quanto a do Brasil, porque felizmente eu fiquei um pouco decepcionada com
com as edições, tanto que eu fiquei apaixonada e me senti inteligente depois que eu li esse livro, não tá no gibi. Na minha recente leitura com o livro Maestria, ele falou um pouco mais da história do Proust e eu fiquei ainda mais apaixonada. Já achava ele super interessante por um documentário que eu assisti, e aí depois que eu li a obra dele é que eu fiquei mais... Então todo ano a gente vai ter um livrinho do tempo perdido por aqui nesse canal. E outra coisa, um conselho que eu dou: Proust não é pra se ler seguido. Eu acho que é aqueles livros que você tem que ler como degustando um vinho. A qualidade de Proust, pelo menos na minha vida literária. E em primeiríssimo lugar está ele, o maravilhoso, que foi um marco na minha história de leitura, Alberto Manguel. Eu não sei se realmente é assim, porque tem algumas pessoas que falam o nome dele com outras pronúncias. Se você parar um minuto, dar um Google, aí procurar algum vídeo do Manguel, você vai entender por que este homem é aclamado. Que homem maravilhoso. Tem resenha de todos esses vídeos que eu mencionei agora, desses autores, aqui no canal. No box de descrição você encontra playlists das minhas resenhas desses autores. Manguel é um achado. Se você ainda não leu a história da leitura, meu Deus, o que você tá fazendo da vida? Depois desse vídeo, pega esse livro, se você tem na prateleira, se você não tem, adquire e assiste a minha resenha. É maravilhoso esse livro, é a bíblia de todo leitor. É uma satisfação você encontrar alguém tão apaixonado pela leitura quanto você e saber de todo o processo, até o livro estar na tua mão, de todas as histórias que foram ali meio que intervenientes para o surgimento do livro como objeto, a linguagem, a escrita. É maravilhoso. Por isso que eu vou colecionar todos os livros deste autor. E nessa situação, eu gostei muito da edição da Tinta da China. Eu pude comparar com a edição brasileira e, sinceramente, eu gostei muito mais da tradução da Tinta da China. Gosto pessoal somente, que é uma editora portuguesa, e o trabalho gráfico tá maravilhoso. A da Relógio d'Água também tá. Meu problema com a Relógio d'Água não é nem a tradução, e sim a falta de anotações nos livros, que fica um pouco aquém. É só essas questões. Mas também a Relógio d'Água faz um trabalho incrível para você que tem dificuldade nos clássicos. É bem interessante. Mas a Tinta da China, com a edição de Uma História da Literatura, meu pai, que é isso? Que edição linda. Eu babo na minha edição. Vou falar para vocês, babo. E quero todos os livros do Manguel por essa editora, porque eles têm um trabalho impecável. Nessa categoria, gêneros literários, eu vou utilizar as estatísticas do Scooby para saber qual gênero eu li mais esse ano e qual eu li menos. O gênero que eu li mais foi ficção, 10 livros. O gênero que eu li menos, não ficção, 2. E fantasia tá ali em segundo lugar com 5 livros. E aí eu fico pensando, o que é diferente nessa lista? Eu tô sempre lendo não ficção e esse ano foi uma surpresa. Li muito mais ficção. Fantasia são gêneros que eu leio e biografias. Eu li nenhuma biografia, nem entrou aqui na métrica, mas eu acho que eu li biografia esse ano, mas não entrou. A estatística só ficou esses aí, né? Então eu sempre leio biografias e esse ano parece que não deu bom, sempre com coisas mais fortes, não entendi, ou então eu marquei errado, não sei. Eu leio sempre mais não ficção do que ficção, e esse ano, eu não sei se devido às leituras conjuntas, a minha própria TBR, né, que eu montei, isso tenha acontecido. Fico feliz. Ano que vem eu quero que esteja aqui nesse ranking thriller. Adaptações. Para adaptações eu botei só 2 itens, que foram a adaptação que eu estava com muita expectativa, uma que foi surpresa. Então vou começar com o que foi surpresa. Sombras e Ossos, eu não li os livros, então eu não tenho direito de fala, mas para uma leiga que não leu os livros, eu achei maravilhoso o figurino, a interpretação dos atores. Como eu não li os livros ainda, não tenho como opinar se foi aquela coisa maravilhosa, mas para mim, enquanto espectadora, enquanto quem gosta de adaptações literárias, eu amei. E a adaptação literária que eu tava esperando com muita ansiedade, e foi no finalzinho do ano passado, mas eu vou colocar porque de lá pra cá, pra mim, não teve uma adaptação que foi uou, aquela coisa toda, não que eu me lembre nesse momento, nem nas minhas pesquisas, foi Os Bridgertons. Então ninguém desbancou Os Bridgertons de lá pra cá. Eu fiquei apaixonada pela série, eu já falei aqui em vídeo que eu fiquei esperando essa série ser lançada, tanto música, figurino, fotografia, os atores, envolvia aquele mundo, foi um dia inteiro assistindo a série, então foi uma das melhores adaptações literárias desse ano. Então, leituras que me despertaram emoções, que me despertou nojinho
que eu fiquei... Foi o livro da Susan Sontag, Diante da Dor dos Outros, que é um ensaio da autora. Essa leitura foi uma leitura que pra mim me incomodou bastante e eu não vou dizer que me deixou com nojo, mas me deixou com um pouco de asco pelo que a autora retratou ali e pela nossa falta de empatia, como um olhar, como ver o sofrimento alheio de uma perspectiva. Não é comigo, eu me compadeço, mas esse tipo de consciência de que a gente pode desumanizar alguém por estar longe ou então por ver muito desse sofrimento e achar normal, traz uma reflexão sobre essa questão das fotos que eram na época da guerra, como eram tiradas, como expunham essas fotos. Aquilo me deixou com esse tipo de emoção. Tem resenha aqui no canal sobre esse livro. Um livro que me despertou raiva mesmo, que eu fiquei assim, e você pode perceber isso na resenha deste livro, que foi a releitura do livro da Maldição do Tigre. Acho que, se eu não me engano, foi o segundo livro, e eu fiquei assim, fora de mim. E como a gente ganha numa releitura, né? Como quando você lia com uma consciência diferente e você vai fazer essa releitura 5 anos, parece que é outra pessoa, parece que não é você. Na resenha eu deixo bem claro, exposta a minha fúria, essa releitura do segundo volume da Maldição do Tigre. Um livro que me despertou tristeza. Gente, não é bem tristeza, mas é uma sensação de desolamento, de injustiça ou de... Ai, não sei, até agora eu tento me encontrar numa sensação desse livro, que foi o livro Oceano, Reino das Águas, onde eu fiz entrevista com o autor, onde a minha resenha, você pode ver que eu chorei horrores. Mexeu comigo essa leitura. Foi um dos livros que foi muito difícil a leitura pra mim. Fiquei aí lendo seus belos 4 meses fazendo essa leitura, então talvez por isso tenha mexido ainda mais nas minhas emoções. Resenha aqui no canal pra você dar uma conferida. Um livro que me deixou alegre foi o terceiro livro dos Bridgertons. Ri muito nesse livro. Quando eu via resenhas do livro, as pessoas diziam que o livro não tinha graça nenhuma, que não sei o que lá, não sei o que lá, que era um dos livros dessa série, esse era o que menos tinha graça. E, gente, devorei esse livro, assim, um dia pro outro. Ri mesmo muito com essa leitura, me deixou muito feliz. E também tem resenha aqui no canal. Na categoria Melhores Resenhas, a minha métrica não foi visualização ou curtidas, nem comentários. A minha comparação em relação ao início do canal, a minha desenvoltura, foi a resenha que foi mais fácil, que eu me senti mais presente ali, como se tivesse contigo, assim, na frente a frente. Então, para essa categoria, eu escolhi 2. A minha opinião da releitura do primeiro livro da Maldição do Tigre, acho que porque foi a resenha que eu consegui realmente explicar da forma que eu queria, eu tava solta, e sem falar que em questão de articulação, foi a resenha que eu me senti mais tranquila e foi fácil para eu fazer, tanto é que deu quase que 1 hora a resenha e eu tive que resumir bastante. Teve outros vídeos que eu gostei esse ano de fazer aqui no canal, como resenhas. Eu acho que essa da Maldição do Tigre, eu senti que eu consegui falar sem tanta dificuldade. O resultado final eu gostei de primeira, porque vocês não sabem a dificuldade que eu tenho ao gravar vídeo. Agora eu tenho melhorado bastante por conta de eu estar fazendo as lives, então é mais natural que fale bastante. Mas em uma resenha, mesmo que eu tenha um roteiro muito bem explicadinho, de tudo que eu vou falar ali, os tópicos que eu quero falar, que eu acho importante dentro do vídeo, que o meu interesse é te mostrar meu ponto de vista, mas também te trazer coisas novas, informações. Eu quero que você saia de uma resenha minha com vontade de ler aquele livro, mas também quero te explicar o porquê. Eu quero que você entenda o porquê que eu gostei tanto dessa resenha. Então eu tento trazer na minha pesquisa fatos inusitados, curiosidades, informações que eu acho que vai agregar a essa resenha. Então eu acho que no The Curse, por mais que tenha sido um livro de fantasia, eu consegui transmitir isso. Menção honrosa, e esse não por qualidade de vídeo, porque eu ainda não tinha melhorado a iluminação e tal, vocês estão vendo que é um progresso. Vocês que estão comigo desde o início estão vendo que é uma crescente. Então é o do Jesse Benning, que é um livro não ficção, é um livro de um estudo científico sobre o instinto que a gente tem de acreditar, independente da imagem não estar ainda adequada ao que eu gostaria, né, naquele período. Eu senti que um dos meus grandes desafios era me posicionar e dar minha opinião, sem medo de levar hate por isso, porque a gente tem que explicar tudo, é tão chato às vezes isso. Eu queria viver num mundo em que a gente pudesse dar a nossa opinião sem que o outro se ofendesse
tanto. Infelizmente, nós não vivemos nesse mundo e a gente tem que estar sempre se explicando, tem que ser sempre bem claro, senão fica difícil. Esse livro, Instinto de Acreditar, eu acho que dos não ficção que eu já falei até aqui, foi um dos que eu gostei muito de falar. Utilizando de novo as estatísticas nessa categoria Scooby, o maior livro e o menor livro que eu li esse ano foi... O maior livro que eu li foi O Caminho de Swan, do Proust, com 560 páginas. E o menor livro foi Diante da Dor dos Outros, com 112 páginas, da Susan Sontag. Bem pouquinho, né? Mas como o tema é denso, eu tive a sensação que eu tinha lido umas 300 páginas. E nas estatísticas do Scooby, foram 27 livros até o momento lidos, 9.257 páginas esse ano de 2021. Pelas contas do Scooby, eu li em média 25 páginas por dia. Coisas que eu pretendo melhorar no ano que vem, né, minha gente? Pô, muito pouquinho. Mas vem aí um vídeo onde eu vou mostrar pra vocês como vai ser a minha organização de leitura e provavelmente eu vou soltar o layout pra vocês também, se tudo der certo, pra vocês, se quiserem baixar e utilizar também. Tô prometendo muita coisa, mas vem aí, tá? Ano passado eu fiz um calendário e disponibilizei. Ele deve estar ainda nos meus sprints para download dentro da descrição. Mas eu acho que eu vou fazer novamente isso e eu vou ver se eu solto isso num vídeo ou no último sprint desse mês. Então fica atento a isso, tá bom? Esse ano o Scooby lançou lá uns desafios. No desafio Leia Mais do Scooby, eu fiquei com a medalha de quê? Coruja Guru, minha gente. Scooby agora tem essas 6 categorias, que é: primeiro, com 3 livros, você é um corujinha. Ah, eu adorei isso. A segunda, com 6 livros, você é uma coruja curiosa. Com 6 livros, você é uma coruja especialista. Com 24 livros, você é uma coruja influência. Até 50 livros, você é uma coruja guru. Bom, eu disse que eu li 27 livros, certo? Só que pra você entrar na meta, se você resenhar e colocar datas, eu acredito que eu devo ter falhado aí em alguns livros, por isso que não computou pra minha meta. Talvez eu tenha livros que eu ou não coloquei a data de finalização ou não fiz resenha. Nas minhas contas, eu fiz resenha pra quase todos. Resenha que pode ser o que você achou, que pode ser um parágrafo, para poder entrar dentro dessa gamificação do Scooby, né? Então, portanto, eu ganhei nível guru. Coruja Guru, com 25 livros lidos, e ele coloca embaixo, contém apenas lidos e resenhados. Entrei na categoria Guru, estou o quê? Muito feliz. Independente de só ter tido lá 25 livros, nós sabemos que na somatória geral eu li 27 livros, né? E isso é o que conta, é o que basta. Estou feliz. Dentro dessas minhas estatísticas dentro do Scooby, foi um aplicativo literário que eu mais utilizei esse ano. Eu utilizo há muitos anos o Scooby, mas eu dei uma parada. Como eu disse, não tem livros que eu tô lendo aqui, ainda não saiu ou não consigo catalogar dentro do Scooby. Por isso que eu tava usando o Goodreads e ele. Mas como esse ano a maioria do que eu tava lendo, tive cuidado de procurar pra ver se tava dentro do Scooby, acabei optando mais, até porque a galera do Scooby é uma galera diferenciada, é uma galera que tem uma reciprocidade imensa, a gente conversa, gosta de trocar ideias. Eu fiz alguns amigos lá dentro do Scooby que são umas pessoas assim, amorzinhos, eu vou levar pra vida. Esse é o bom da internet. E esse é o bom de você estar nesse meio literário, porque é uma bolha, mas é uma bolha amistosa. No seu gênero predileto, que você gosta. Se você é generalista como eu, que tem gostos diversos, gosta de estar por dentro das novidades, mas também gosta de ser vintage, tem gosto pra tudo. Antigamente tinha uma métrica lá de estar no ranking, quem leu mais, tal, aquela coisa de páginas. Eu esse ano, sinceramente, fui uma Zé Ninguém. No ranking de leitura do Scooby, eu estou em 13º lugar. Olha, vejam só, pensei que eu tava mais lá atrás. E agora a gente vai para nossa última categoria, que é o livro mais e o menos popular que eu li esse ano, dentro das métricas do Scooby. O livro mais popular que eu li foi O Visconde que Me Amava, com, meu Deus, eu nem sei dizer esse número. Eu vou colocar na tela aqui o número de leitores no Scooby lendo esse livro. O livro menos popular que eu li esse ano, segundo o Scooby, é O Instinto de Acreditar. Eu já sabia, até porque não tem ele em português de BR, e eu
eu tive que colocar o livro para entrar dentro da meta em inglês, e eu tenho usado esse artifício em algumas leituras, só que eu só descobri agora no finalzinho, né, que se eu não encontrar na minha língua, eu felizmente vou colocar na língua de origem, ou não, né, mas que tá traduzido, porque eu quero estar na meta. Bom, essas foram as categorias que eu utilizei. Também usei uma mescla aí do que aconteceu comigo na minha saúde literária dentro do aplicativo do Scoob. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É um vídeo que é uma mescla de retrospectiva, mas com batida de metas, pra a gente ver aí o que é dentro de uma análise, ver o que é que eu li mais, o que é que eu não li de menos. Por isso que é bom você estar sempre com um só aplicativo, porque você pode pegar essas estatísticas que às vezes você não tem noção. Embora esse ano eu vá fazer algo mais metódicozinho, algo que eu quero ter um maior poder de monitoramento das minhas leituras e do que eu faço com isso. Eu termino o ano com essas estatísticas que o Scoob me deu, mas também com as minhas predileção, e sabendo que esse ano eu produzi muita coisa em questão de conteúdo para o canal, em questão das minhas mídias, e para mim é trazer clareza diante de ler muitas coisas que a gente nem lembra no final do ano que leu, e é muito interessante a gente acompanhar esse processo. Para mim, enquanto criador de conteúdo, poder rever resenhas que eu fiz, analisar meu desempenho pessoal, enquanto leitora, descobrir o que é que eu estou lendo realmente mais, e assim, não sou muito do papel e da caneta. Eu já fui, mas ainda é muito difícil pra mim, tenho dislexia, a escrita é algo que demanda muito foco meu, muita atenção. E os aplicativos e a parte digital têm ajudado bastante nós outros que temos essa forma diferente de aprendizagem e de desenvoltura. Os aplicativos pra mim me ajudam bastante na minha organização. Como leitora, eu sinto muito feliz porque cada livro que eu li esse ano eu consigo lembrar muito deles. Talvez você tenha um outro método, talvez você escreva, talvez você categorize. Me conta aqui embaixo qual foi o teu método para analisar suas leituras ao final do ano, se você gosta dos processos de fazer isso, se é prazeroso para você, porque também tem isso, né? Tem que ser prazeroso para você. Não adianta nada você fazer isso, ser algo dolorido, difícil. Se você é aquela pessoa que só gosta de ler ao sabor do vento, também tá tudo bem, obrigada, não tem problema nenhum. É porque eu adoro mesmo ver o processo de cada coisa, isso me dá estímulo e me ajuda, e eu acredito que talvez você também que tá aí do outro lado sinta um prazer em saber o quanto você avançou ou o que você precisa melhorar naqueles gaps. Obrigada por ter ficado comigo até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar aqui um gostei e dizer nos comentários, tá? O teu processo, o que é que você utiliza. Eu vou deixar aqui um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar, e a gente se vê já já no próximo vídeo do canal.